Porto Alegre na história já foi Porto dos Casais. Quem te viu e quem te vê não te esquecerá jamais. Galegos no Mundo está hoxe en Porto Alegre, unha cidade do sur de Brasil situada na confluencia de 5 ríos e bañada por un gran lago, o que lle confire un carácter moi singular. É a capital do Río Grande do Sur, coñecida polos seus habitantes chamados gauchos e pola comida, o churrasco. E ata aquí tamén chegaron galegos. Benvidos a Porto Alegre. Porto Alegre, meu tesouro encantador. Porto Alegre, minha terra, meu amor. Porto Alegre, meu tesouro encantador. Este é um típico gaúcho, está tomando mate, que aqui se chama chimarrão. Sabedes que tenho aqui? Pimentos de padrão. De padrón? De padrão que me trouxeram agora faz pouco as semillas. Um amigo que estuvo em Galícia. Segundo os portalegreses, a Pôr do Sol de Porto Alegre é a mellor do mundo. Vamos a comprobar. Aqui é o lugar onde eu vivo, que se chama Ipanema. Ipanema? Sim. Como as praias? Sim, copio as praias do Rio de Janeiro. Pois antes de chegar, por exemplo, sabía que Ronaldinho, que xogou no Barça, pois é de aquí, é de Porto Alegre. E que pensan de Ronaldinho aquí? Gústalle? No, nada, aquí odian a Ronaldinho. Paquito vive na zona sur de Porto Alegre, desde onde se poden contemplar unhas excelentes vistas da cidade. Imos coñecer este galego de Becerreá que chegou a Brasil con 10 anos e que se converteu en abogado, e tamén nun experto en facer churrasco ao estilo gaucho. Hola, Paquito. Hola, galegos! Benvidos a Porto Alegre! Sou Paquito Rozados, vivo faz 55 anos aqui no Brasil, son de Becerreá e sou abogado. Ata onde subimos, Paquito? Subimos ao Morro São Caetano, onde se tem uma das vistas mais bonitas aqui de Porto Alegre, e mais completas também. Como podedes ver, ali vemos o centro da cidade, que não é um centro, queda sempre num pico. Ali para arriba já queda a zona norte. E aqui, depois para baixo, queda a zona sul da cidade, que é a zona mais arborizada de Porto Alegre. É moito verde, sí, Muito verde. Porto Alegre é considerada a capital das grandes, mais arborizada. Cantos habitantes ten? 1,5 milhão. A Porto Alegre, a grande Porto Alegre, são mais ou menos 3 milhões. E toda essa auga que é? Essa auga aqui nós chamamos carinhosamente o Rio Guaíba. Hoje, aquelas discussões descobriram que não é um rio, é um lago. Pero nós continuamos chamando de rio carinhosamente. Essa parte aqui é a parte mais estreita, e a parte aqui da zona sul é a parte mais ancha, que chega a ter 12 quilômetros de um lado ao outro. E ti onde vives? Eu vivo aqui abaixo, aqui cerquinha. Venha, vamos para lá. E deixaste os vidros abertos? Aqui não tem importância. Aqui não nada toca nada. Não é como no Rio de Janeiro. Aqui é muito tranquilo. Venha, vamos para lá. Esse é o Chips, é o meu cão. Colhemos-lo na rua e agora vive já faz anos conosco. Isto que é? Esta é uma figueira centenária. Uma figueira? Uma figueira, não é como as figueiras
de Espanha, de Galícia, não. É a árvore típica do Rio Grande do Sul, é a emblemática do Rio Grande do Sul. E aqui é a minha casa. Passamos. Vamos. Bueno, mira, esta é a minha casa. Fizemos-la ao nosso gosto. Um arquiteto ajudou-nos a montá-la. São espaços abertos, que não me gustam espaços muito compartimentados, não é? Aqui abre agora para a cozinha. A minha mulher está ali ticholando um pouco, já. Hola. Olá! Que tal, Mónica? Oi, que tal, Mônica? Aquí sodes moi cariñosos, te abrazades moito, non? É verdade. Gostamos dos contatos físicos. Faz parte da cultura brasileira. Deduzo que és brasileira, non? Sou brasileira, nasci em Porto Alegre, vivi sempre em Porto Alegre, amo a minha cidade e o meu país, mas sou apaixonada também pela Espanha, logicamente, porque, né, me apaixonei por um espanhol, o que é que eu vou fazer? A ver, ponte aí ao lado dela, que és moi boa parella, ademais. Como vos coñecestes? Ui, no tempo que éramos estudiantes na universidade. 41 anos atrás. Isso mesmo, estamos tranquilos 41 anos já. Bueno, e aqui temos o nosso espaço íntimo. No inverno, porque aqui faz muito frio também no inverno. Ah, sim, que não diria? Sim. Essa história que o Brasil é um país tropical, hasta certo ponto, Porque aqui, por exemplo, este ano chegou a 2 graus o frio. Por isso temos as nossas lareiras também. Tedes piñas? Piñas para acender o lume. Hai piñeiros aquí? Ai, bastante, sim. Aqui, pela nossa rua, vas encontrar pinheiros. E aqui atrás, vou te ensinar, vês? Podedes ver que aqui no fundo há um bosque bem grande de pinheiros. Que é uma autêntica selva aqui. É verdade, é verdade. Isto aqui é um resto de Mata Atlântica que vai uns 30 quilômetros hasta a Lagoa dos Patos. E podemos baixar? Vamos baixar agora, É bem interessante. É um lugar bem agradável. Uma caipirinha que está fazendo muito calor. E nada aguenta assim um traguinho fresco. E estamos aqui no nosso espaço, a parte de trás da casa, onde tenho eu a piscina, que essa piscina hoje usa-se muito pouco. E aqui agora tem aqui essa parte de abaixo, é a minha floresta amazônica. Tua selva privada? Minha selva privada, é isso mesmo. Tem muitos árvores que eu plantei e tem também muitas nativas típicas daqui. E uma coisa curiosa. De vez em quando, tem uns árvores. Aqui tem umas, chamamos aqui umas bananeiras, plátanos. Sim. E vem um mono. E vem comer as pontas das folhas das bananeiras. Aqui chama de o chico. O chico, Queda-se sempre por ali, sube aqui, chega-se cerquinha dele, queda te mirando e não faz nada. Nem escapa, nem nada. E tens algum animal produtivo? Produtivo? Não tenho mais. Tinha-te galinhas, pitas, Sim. Pero aqui há-te muito. Tenho-te também aqui, que correm por aqui, uns lagartos. Chamam lagarto teiu, grandes assim, de meio metro, que me comiam os huevos das galinhas. Vou te ensinar uma novidade. Coisa de galego. Bem de galego. Sabedes que tenho aqui? Algo da aldea que donde han ser pementos, non? Pimentos de padrão. De padrón? De padrão que me trouxeram, agora faz pouco, as semillas. Um amigo que estuvo em Galícia. Estás me dando fame. Pois vamos agora que vamos fazer o churrasco. E aqui temos o prato típico gaúcho, e vamos fazê-lo de maneira típica. Podedes ver aqui, isto aqui é sal grueso. Vede. Vamos encher isto de sal. Por um lado e pelo outro. E chama-se churrasco, isto? Churrasco. E que parte da carne é? Este aqui é um corte de picanha. Picanha é, para nós outros, para o churrasco, a melhor parte. E aquí tamén facedes churrascos homes, ou que? As mulheres não podem chegar nem cerca da churrasqueira, porque vai estropear a carne. Oíste, Karen, aparte daí que vai levar o churrasco para lá, veña. Bem assim, eu conheço mulheres que fazem churrasco melhor do que eu. É mentira dela. Aí vai.
E agora canto tempo lle das a isto? Bueno, uns 40 minutos, 45 minutos, tá? Bueno, mentres podemos ver as fotos dos meus nenos. Veña. Bueno, vamos a verlos. Os meus filhos, um chama-se Pablo, Pablo e não Paulo em português, tá? Pablo, e a minha filha Fernanda. O Pablo vive no Rio de Janeiro, tá? E a minha filha vive aqui cerca de nós outros, aqui em Porto Alegre. A que se dedica Fernanda? A Fernanda é designer e... É deseñadora. Sim. Isso. E o Pablo? E o Pablo é jornalista, periodista. E quen é o pequerichinho? A nossa netinha, que vai fazer 3 meses A agora. primeira É a primeira. netinha muito esperada. Olivia. Olivia. Amada, Olivia, amada. Nossa querida, que está longe de nós, mas perto do coração. Paquito, hai que controlar o churrasco, que non se queime. É verdade. Já está listo. E outra das particularidades é como nos gusta servi-la. Ou seja, vamos depois dando-lhe uns cortes que não pode quedar seca demasiado, ó. Vês? Paquito, temos criollo tamén, pero isto parece un asado uruguayo, non? Sí, sí, sí. Parece um assado uruguaio, pero, ademais do assado uruguaio, nós outros, os gaúchos, tá? Não nos pode faltar aqui, ó, a costilha ou a costela, como decimos nós outros aqui. Isso é obrigatório em qualquer churrasco, bebê. E como que se acompaña? Que vexo, isto daqui que é? Isso é farofa. Farofa é farinha de mandioca. A ver? Tá? Esta farofa já foi templada com alguns ingredientes. Tá? Se não, é blanquinha, como se vê Como esta, non? aqui. Isso mesmo. Essa não tem nada. É pura farinha de mandioca. Pois que Tá? aproveite. Comemos? Bueno, comemos. Agora vamos passear de barco hasta Guaíba. Ela quen é? Ela é Marisa. Olha, Marisa, Marisa. que é da nossa família, cuida da nossa casa todos os dias. Un placer. Tá. Pois entón vai quedar en boas mans a casa, podemos ir dar un paseo. Sim, meu Seguro que sim, seguro que Tchau, sim. Marisa. Tchau, Chico. Tchau, gente. Vamos Não é vivendo que se aprende a ter, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, eu fico louco, fico rouco, fico pouco me importando e preocupado com Vamos colher o barco, agora, que nos vai levar aqui para o Guaíba, para ter uma vista panorâmica de Porto Alegre. Paquito, como chegas a Porto Alegre? Viemos 13 dias de barco hasta Santos. De Santos, 5 dias de trem hasta chegar a Porto Alegre. Fíjate tú. E por que escollestes Porto Alegre? Porto Alegre porque era mais europeia. E cantos anos tiñas ti? Eu, 10 anos. E agora que te sentes? Porque ti falas moi ben galego para estar aquí tanto tempo. Bueno, nosotros entre nosotros, na colônia, falamos também o galego, não é? Na minha casa falávamos o galego. Eu já fui tantas vezes à Espanha que acabo falando com todos a família em galego, então não perdi o galego. Muitos já o perderam, mas eu conservo. E ainda traballas? Trabalho, sim. Sou advogado especializado em direito bancário. Estão devendo para o banco? Manda-me a mim os processos e eu encaminho-os para a justiça. Ali vas ter traballo. Aqui também, sabes? Não sei como é que está por lá, mas aqui também temos bastante trabalho no dia a dia. Menos que tivemos uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás foi muito terrível. Agora está mais tranquilo. O que estamos vendo por aquí? Aqui são islas. São islas, porque todo isso aqui é o delta do Jacuí, se chama. Aqui desembocam 5 rios. É um lugar paradisíaco, muito agradável, podes ver, não é? Esta xente vive aquí? Vive, sim. Aí a beirinha. São pescadores, enfim, transportam produtos para um lado e para o outro, não é? Tamén hai boas casas, non? Muito boas casas, porque aqui chama a Isla da Pintada, que é das maiores que há aqui. Tá? E aqui há gente de bom poder aquisitivo que vive aqui. Então, por isso que vas a ver umas mansões, como se diz aqui.
Pois bueno, vamos volvendo agora e vamos tendo outra perspectiva da cidade, que se vê aqui outra vez o centro, e ali para aquele lado temos a parte da zona norte da cidade. Mirade, ali é a cúpula da catedral, a Igreja das Dores e a usina do gasômetro. Que é isso? Era um local onde distribuíam o gás que abastecia a luz da cidade. Bueno, Paquito, moitas gracias por este día e polo churrasco. Gracias a vosotros, deram-nos unha grande alegría e eu mando para todos os galegos un grande abrazo. E con moitas saudades de Galicia. Un placer, ata sempre. Hasta. Adiós, adiós. Manuel leva máis dun ano en Porto Alegre. Imos coñecer como respira a cidade, o seu mercado, a súa arquitectura e o seu ocio cando cae o sol nun dos mellores solpores do mundo. Hola, Manu! Hola, galegos, benvidos a Porto Alegre. Son Manu, de Fene, levo aquí ano medio en Porto Alegre e son enxeñeiro de camiños, canais e portos. Estamos no mercado público de Porto Alegre, que é un dos edificios históricos máis importantes da cidade e onde a xente pode coñecer non só produtos alimenticios, senón tamén un pouco da cultura do estado do Río Grande do Sul. Por exemplo, aquí na banca 25, aquí temos un pouco da cultura que diferencia do resto do Brasil. Isto é a culla do chimarrão. Que é o chimarrão? Chimarrão pode dizer que é unha especie de mate, que aquí é a bebida máis consumida, a bebida máis característica do estado e que todas as persoas beben durante o día. Depois aquí, isto sería a vestimenta típica das persoas do interior do estado, que teñen as facendas. E, por suposto, os espetos para cociñar o tradicional churrasco. O churrasco que non falte. Nunca falta churrasco en todas as casas, todas as semanas. Aquí temos un pouco dos exemplos das carnes que se faz no churrasco, mas, sobre todo, o máis apreciado aquí, a picaña, a carne máis apreciada aquí na hora de facer o churrasco. Aquí temos outra parte do churrasco, sería a lingüiza, que é unha especie de chourizo, sabor máis próximo ao chourizo criollo, e chama un pouco a atención como é que eles a venden. Que non nos atan, non? Sí, sí. Bueno, so bacallao, tamén aquí son consumidores de bacallao. E non teñen peixe fresco? Sí, teñen, vamos ver. Toda a variedade agora aqui, ó. Dá uma força, na minha mão é mais barata, hein? Dá uma olhadinha na cá. A pesar de comer moita carne, teñen unha gran variedade de peixe. Anxova, taíña, bagre, corvina, violiña, merluza... É un coñecido. Sí, a verdade é que é o único que coñezo, porque desde que cheguei aquí escasea o peixe para na miña dieta diaria. O que vexo que hai unha chea de traballadores por posto. Sí, isto é moito común aquí no Brasil. Ten un montón de traballadores. Isto é un exemplo, porque até o autobús tu ten o cobrador, ademais de ter o condutor. É unha cousa que no inicio impacta un pouco. Igual que os galegos, os portalegrenses son moi arpeiros. E aquí tedes uns exemplos de grande cantidade de doces que aquí podemos comprar no mercado público. Entre o churrasco e os doces... Sí, o colesterol debe de estar por as nubes. Non teñas un doce típico, é máis todo tipo de torta, de algo que leve azúcar, eles adoran. E ti? Eu tamén. Eu sou moi arpeiro. O mercado público funciona non só para comprar, senón tamén un pouco como espazo para diferentes eventos. E hoxe, casualmente, temos unha feira de antigüedades aquí. Aquí temos fotografías de como era antes o mercado, antes da reforma, que o convertiu no que é agora. Aquí temos un posto un pouco peculiar, un pouco vintage, dedicado ao fútbol, como todos saben, como non. E aquí vou mostrar un exemplo dos dois equipos de fútbol que ten aquí na cidade, o Gremio, outro o Inter, e eu, na verdade, eu gosto máis de Gremio, son gremista. E alá de calé? Lá do Deportivo da Coruña. E você de calé? De cual? De Gremio, mejor. Mejor. De Gremio, mejor. Bueno, como vedes, xa é hora de comer. Aquí as persoas comen cedo, ás 12,
1 da tarde, como moito. Ti? A que hora comes? Hora brasileira, ás 12 da tarde já estou comendo. E esta é a parte do mercado que ten todos os restaurantes concentrados. Tropa de água doce do oceano em pastoreio. Uma tropa de água doce do oceano em pastoreio. Está sempre tan cheo de xente, iso? Sí, isto a diario está sempre así. E a verdade é que é unha praza que me gustou moito desde que eu cheguei aquí. Originalmente aquí comezou o mercado, agora temos aí o Chalé, que é un restaurante, un bar dos máis antigos da cidade. Podemos ir aí dar unha ollada. Como vedes, o Chalé é un bar bastante peculiar, xa que é un dos edificios destas características que todavía permanece na cidade, e eu agora os quero mostrar a terraza do bar, que é ben bonita. Desde aquí arriba podemos ver unha vista panorámica do que é a Praza do Mercado. A verdade é que é un dos edificios máis bonitos do centro da cidade, a pesar de que aquí perto temos un pouco o que é esta cidade, ten unha serie de contrastes. Por exemplo, ese edificio que eles comezaron a construir já fai 40 anos e que nunca chegaron a acabar. Bueno, tivemos sorte que saiu o sol. A verdade é que acontece moito isto aquí en Porto Alegre, porque é unha cidade que ten as 4 estacións nun só día. Aí dá para ver aquí na rúa que moitas persoas vendendo guarda-chuvas. Paraguas. Desculpe. A verdade é que agora xa mesturo todo, portugués, galego. Estou virando xa máis gaúcho, por así dizer. E como chegaste ti a Porto Alegre? Eu cheguei aquí con un programa de intercambio para estudar aquí na Universidade Federal do Río Grande do Sul. Gostei da cidade desde o primeiro día, a verdade. Me sentí ben aquí, consegui un traballo. En que traballas? Eu traballo como enxeñeiro nunha obra en outra cidade. E o prazo da obra é ainda até maio do próximo ano. Daí, de momento, teño planes aquí. Que faz exactamente? Eu sou enxeñeiro de camiños e eu traballo na construtora que realiza esa obra. É unha obra moito importante para o Estado porque é a primeira fábrica de microchips da América Latina. Agora estamos na Praza da Alfándega. Aquí os quero mostrar unha serie de edificios históricos importantes para Porto Alegre. Este é o antigo edificio de Correos, que agora é un memorial do Río Grande do Sul. E aquí a Secretaría de Facenda, que agora é o Museo de Arte do Río Grande do Sul. E já ao fondo vemos a antiga alfándega aduana e o Lago Guaíba. Agora estamos camiñando pola Rúa da Praia, que é unha rúa máis antiga da cidade. Chamas así porque tradicionalmente a agua chegaba ata aquí. E aquí temos outro dos símbolos da cidade, que é a Igrexa das Dores. A ti gusta a cidade? Sí, a mí gustame moito a cidade, é unha cidade moi tranquila e creo que para alguén que ven de fora é fácil se acostumar aquí pola proximidade das persoas e creo que tamén o carácter influe moito na vida diaria aquí. Este é un dos meus sitios preferidos de Porto Alegre, é a usina do gasómetro. Era unha antiga central térmica que foi convertida depois de moitos anos parada en un centro cultural. E aquí, ademais diso, as persoas se reúnen para ver a Por do Sol. Segundo os portalegrenses, a Por do Sol de Porto Alegre é a mellor do mundo. Vamos a comprobar. Tomando, Manu? Pois unha caipiriña e vendo a Por do Sol, que espero que disfrutedes, porque, como xa falei, é unha das mellores do mundo. Non está mal, pero as dalá tampouco hai queixa, Que botas de menos dalá? Sempre se bota unha cosa de menos. A praia, sobre todo, tamén, o polvo, un raballo, un rape ben feito. Bueno, eu mal non te vexo, así que non sei se volverás para Fene. De momento, creo que vou ficar aquí unha temporada. Depois já veremos. Bueno, pois veña, brindamos. Bueno, vamos a botar un brindis e quero mandar un saúdo para Fene, para San Marcos, para o lugar de Baixo, para Coruña, San Valentín
para todas as persoas que me coñezan e están convidados aquí a facer unha visita a Porto Alegre. Chao. Leonisa veu hai 53 anos con gran parte da súa familia a un país que lle deu a posibilidade de estudar odontoloxía. Con ela imos coñecer as principais institucións da cidade e algo máis da cultura gaucha, ou gaúcha, como din aquí en Porto Alegre. Leonisa! Olá, Mônica! Bem-vinda a Porto Alegre! Sou Leonisa, sou de Cabeças 15 Melon e estou aqui há 53 anos e sou uma odontóloga. Estamos logo aqui na Praça Montevidéu, onde está o conselho, onde queda o ayuntamento e logo depois tem a Fonte Talavera. Essa fonte foi doada pela colônia espanhola em 1935, quando se cumpriu 100 anos da Revolução Farroupilha. Esta é a fonte de Talavera de la Reina e há poucos anos ela foi partida. O que partiram foi a parte da riba. Então, a parte que partiram está dentro do conselho em exposição. E essa foi a nova que veio. Que praça mais bonita, qual é esta? Bueno, esta aqui é a praça onde se unem todos os poderes que quitam dinheiro do povo, não? Do povo. A igreja, o Palácio Piratini, que é onde está o governo, a Assembleia, onde estão os deputados, e o espaço cultural também, que é o Teatro São Pedro, que é o teatro mais antigo de todo Porto Alegre. Leonisa, são muito católicos aqui? Sim. Aqui está começando a aparecer um pouquinho de islamismo, testemunha de Jeová, pero o catolicismo é o que todavia é mais forte. Vai pra Luanda, vem de Luanda, deixa tudo que é triste, vai pra Luanda. Bueno, aqui é o Parque da Redenção e também Parque Farroupilha. Redenção era o primeiro nome que recebeu e é o que quedou mais popular. E como é domingo, muitas pessoas vêm para cá para desfrutar desse entorno. E ti? A mim me encanta. E que são estas tendinhas? Essas tendinhas são artesanos que eles têm que ter uma licença, um permisso da prefeitura para localizar-se aqui. E, ademais, há um mercado de antiguidades mais adiante. O que está tomando? Bom, este é um típico gaúcho de aqui do Rio Grande do Sul. Está vestido de atuendo típico. Está tomando mate, que aqui se chama chimarrão. Diferente de Uruguai, que lá se chama tereré. Aqui é compartido. E a ti que te parece? A mim, como dentista, não me parece muito bem de compartilhar boca a boca essas coisas. Pero é uma tradição daqui que se tu não queres, se tu não recebes, lhe parece mal. Como chegaste a Porto Alegre? Chegamos em 1960 e meu pai já estava aqui e logo viemos eu e minha mãe, Nai. Que anos tinhas? Eu tinha 11 anos. Sim, passava aqui frequentemente há 20 anos, nada está mudado. Que fala aqui? Aqui são artistas que se apresentam, cada um faz o que pode, o que sabe fazer. Por Fernando Pessoa, realidade. Agradecido. Galegos no mundo, Zé da Folha.
agora onde me trouxeches, Leonisa? Bueno, trouxemos-vos em um lugar para comer churrasco. E toda esta xente? Essa gente é que hoje há um partido entre dois equipos, que os dois foram campeões do mundo, o Grêmio e o Internacional. Esses azules são todos do Grêmio. Decimos para dentro. Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Leonisa, apresenta-me a toda esta xente. Bueno, meu marido Soni, Olá. a minha neta Alicia, a minha filha Juliane, meu genro Fabrício, minha filha Roberta, uma amiga Mari Carmen, e um amigo que é o Fernando, que é um muito amigo nosso. Encantada de conhecer-vos. Tes unhas fillas guapísimas. Gracias. Ah, gracias, oh pai. Origem alemana. E mira unha cousa. Leonisa, ti que és dentista, teño unha pregunta para ti. Levo moitos días comendo churrasco e doimo os dentes. Isso é normal? Sí, é que a carne é muito dura, entonces tu tens que masticar mais, entonces claro que te dói, claro. E se tu quedas um mês aqui, pois a tua encía, os teus dentes, a tua articulação já te irá para o lugar. Bueno, Eloísa, agora que? Agora vamos para a minha casa porque vamos tomar um café, que o melhor café do mundo é o do meu pai. Este é o famoso café do meu pai, que segundo ele é o melhor café do mundo, é um café galego. Então, a ver. Esta é Quem é o teu pai? Este é meu pai. Hola. Como se chama? Regino. Que tal a bisneta? Quen saiu? O alemán ou a galega? A galega. Mais a galega. Do alemão não tem nada. Aqui, esta é minha tia, Ermitas. Hola, Ermitas. Irmã da minha nai. Você como se chama? Maria. Maria. É a nai dela? A minha nai, a minha nai. Ela já veio pequenininha, mas veio para aqui já. Vividas todos aqui? O Benino vive na casa dele. Aqui abaixo vivem os três, a minha nai, meu pai e a tia Ermita. E a filha que casou em Canto, o piso dela não queda pronto, pois ela vive aqui abaixo. Abaixo, aqui não, que eu não quero nada junto comigo. Bueno, xa coñecemos a Soni, pero eu quero saber como vos coñecestes vos. Como coñecites a un alemán? Bueno, aqui em Rio Grande do Sul há muitos alemães, italianos, pero alemães, por que eu conheci? Porque eu estudei, a irmã dele foi minha colega na universidade. Então, foi através disso que nos conhecemos. E por que te gostou uma galega? Foi aquele impacto. Foi ano 74, né? Sim, era bem mais delgadita que agora. Casamos em 75. E aí nos levamos até hoje, aguentando a galega. Gostaste de ir a Galícia com ela? Sim, já fomos já 4, 5 vezes. Me gusta muito. Ser alemão, pero fala muito bem, hein? Sim. Gusta-lhe. O que eu não falo é alemão. Eu falo mais galego que alemão. Porque já nasciste aqui? Sim, claro. Sim, a minha família já é daqui há muito tempo. Eu sou médico oftalmólogo.
Ai, mira, el coida dos teus ollos e outros dos dentes. Ollo por ollo, dente por dente, como se ve aquí. Bueno, pois foi un placer coñecer esta estupenda familia. Moitas grazas e ata sempre. Hasta sempre, Mónica. Gracias. Rafa está en Porto Alegre completando os seus estudos de Dereito e Economía. Pareceulle a cidade máis europea de todas as opcións que tiña por estas latitudes. Veremos como se adaptou a ela. Hola, Rafa. Hola, galegos. Son Rafa, da Coruña, cheguei a Porto Alegre hai 4 meses para estudar na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Dereito e Economía. Pois agora estamos no campus centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estudo Dereito aquí neste edificio, que é do ano 1900, entón, pois é o que ten así un pouco máis de tradición. E aí, ese verde é o de Económicas. E por que escolliches Porto Alegre? Como que é a cidade máis europea, así, de Brasil, é máis doado chegar a Brasil por aquí. Por iso, un pouco para coñecer o país, ver as oportunidades laborais que ofrece, para vivir a experiencia. Aquí crees que hai máis traballo de abogacía, por exemplo? Sí, hai moito máis traballo. Unha das cousas mellores que ten é que xa desde o segundo curso, ás veces desde o primeiro, pois xa podes facer prácticas. E como é aquí a universidade pública, privada? Esta é unha universidade pública. En Porto Alegre hai moitas universidades, a maioría delas son privadas. Pois eso, esta é como a máis prestixiosa, sobre todo en Dereito. Sempre din os meus profesores, os colegas, que é como que a mellor das federais de todo o país e a terceira, incluindo todas as brasileiras. E ti onde comes? Eu normalmente como aquí no campus. É unha das mellores cousas que ten aquí en Porto Alegre nesta universidade, porque é moi barata, custa uns 50 céntimos de euro. Podes comer arroz e feijón, todo o que queras. E despois te dan un pedaciño aí de carne, que non é a mellor carne, pero por 50 céntimos tamén tes un postre, un pouco de fruta ou algo deso. Pois imos coñecer a zona por onde vives. Abandonado cão, sozinho na multidão, a solidão no coração. Galegos no mundo, bem-vindo à Universidade de Porto Alegre. Paz para meus irmãos seguirem nesse mundão. Esta rúa é Osvaldo Araña, que é unha das arterias principais da cidade, e a maioría de autobuses pasan por aquí. É curioso aquí o tema do autobús, porque, como podes ver, na parada non tes información sobre as liñas que pasan, e nada, entón, non sabes que facer. Un pouco é, pois, aventura. É a primeira vez que saías de España? Sí, para vivir, sí, é a primeira vez. E que che pareceu o país? Pois, no comezo sempre é un pouco difícil, porque é outra cultura, outro xeito de vivir. Unha das cousas que boto de menos na comida é a falta de peixe, porque esta é unha rexión que ten moita carne, moi boa, pero non ten peixe, ten o océano aí moi preto, pero non sei, a xente é algo cultural. Agora estamos na Cidade Baixa, que é un dos barrios así que ten máis movemento, máis bares. Como podedes ver, esta é unha cidade que caracterízase por ter moitas árbores nas rúas. E que máis sabías ti de Porto Alegre? Pois antes de chegar, por exemplo, sabía que Ronaldinho, que xogou no Barça, pois é de aquí, é de Porto Alegre. E que pensan de Ronaldinho aquí? Gústanlle? Non, nada, aquí odian a Ronaldinho, porque el xogaba no Gremio, e cando voltou para Brasil, pois o Gremio lle ofreceu xogar no equipo. Pero el foi para o Flamengo, que lle pagaba máis. Entón ten esa... agora non lles gusta.
podedes ver, agora xa temos moito máis ambiente. Este é o meu compañeiro de apartamento, Carlos, que é mexicano. ¿De dónde es? Soy mexicano. Mi abuelo también es gallego. De Vigo. Uy, Vigo, Coruña. Esto para un coruñés, un vigués. A sorte, que foi así. ¿Cuánto pagades? Pagamos 560 euros, que incluís? en euros. Incluye todo. ¿Qué estás bebendo? Ahora estamos bebendo aquí no Brasil, en Porto Alegre ten moita cervexa, que esta é a Brahma é a cervexa de todo o Brasil, mas esta é Skol, que Skol é de Río Grande do Sul. ¿Produces aquí? Sí, aquí están moi orgullosos de todo o seu, da cervexa, sempre reclaman, é a cervexa de Río Grande do Sul. Bueno, tes para moito aquí? Non, xa un mes e pico, máis ou menos. Non se dá pena? Un pouco, sí. Bueno, pois o que che queda, pasa ben, e foi un placer coñecervos. Moitas grazas, ata logo. Elisa chegou coa súa nai e os seus irmáns a Porto Alegre con tan só 10 anos. Agora está completamente feliz vivindo no Brasil, pero séntese profundamente galega. Con ela imos coñecer a zona de Ipanema e os miradoiros máis espectaculares da cidade. Hola, Elisa. Olá, bem-vindos a Porto Alegre. Eu me chamo Elisa, sou de Santiago de Compostela, vivo aqui em Porto Alegre há 55 anos e já estou jubilada. Estamos no bairro Assunção, é um bairro de Porto Alegre muito bonito, fica cerca do rio, tem casas muito bonitas. Esta igreja que é? É a capilla de Assunção, uma capilla muito antiga, que tem mais de 100 anos. Por isso quero te mostrar que é uma capilla muito bonita. Então passem, vamos ver lá. É muito bonita, tem umas vidreiras muito bonitas. É uma igreja que é diferente das outras igrejas. Ela é católica e é muito solicitada para fazer casamentos. Pero o melhor da igreja eu vou mostrar agora que são as vistas. Mirade para aí. Esse é o nosso rio, que é belíssimo. Nós temos também muitas árvores com flores. E tu quantas vezes vas a Santiago? Eu já fui 3 vezes. Porque quando cheguei ao Brasil, que eu era nena, tinha 10 anos, eu me esforcei muito para aprender um português correto, um português bem falado. E nesse esforço, eu me olvidei um pouco da nossa língua galega. Não? Entendemos-nos bem. Pero alguma coisa sai. Onde me trouxetes agora? Nós estamos aqui no alto para ver a cidade de Porto Alegre. E nós também daqui temos a vista da outra parte de Porto Alegre, onde tem as vilas, a parte mais pobre. Que seria como as favelas do Rio? Sim, mas aqui se chama vila. Esta igreja? Essa igreja é uma igreja que foi construída justamente por causa do lugar da vista. É uma igreja diferente. É uma igreja que se chama Igreja Mãe de Deus. As pessoas que vêm a Porto Alegre ou os que vivem em Porto Alegre sempre vêm aqui para ver a vista que tem daqui de arriba. Não me estranha porque essa se aprecia um pouquinho. É muito bonita, é muito bonita. E mais na ponta, ali para diante, é que vivo eu, cerquinha do rio. Vives aí? Sim. Então, agora nós vamos lá, onde eu vivo, para te mostrar aonde queda. Que zona é esta? Esta zona se chama Vila Conceição. É um lugar onde os alemães, quando fugiram da guerra, eles vieram para esse sítio aqui porque era um lugar afastado.
Não tinha muita coisa, assim, se esconderam aqui. E hoje é um dos bairros mais finos de Porto Alegre. Elisa, pero que paraíso é este? Aqui é o lugar onde eu vivo, que se chama Ipanema. Ipanema? Sim. Como as praias? Sim, copiam as praias do Rio de Janeiro. Tem Ipanema e tem Guarujá. E aqui pode se banhar um? Não, agora está contaminada a água. Mas quando eu era pequena, se banhava aqui. Diz quando eras pequena, porque a que idade chegaste aqui? Com 10 anos. E por quê? Porque o meu pai já vivia aqui no Brasil. Aí ele chamou a minha nai vendeu tudo que tinha e nos trouxe nós pequenos, a mim, os meus irmãos, para viver aqui no Brasil. O que te consideras mais? Porque vinhetes muito pequenininha. Não pode falar mal de um país que me acolheu com tanto carinho, com tanta... com tudo. Me acolheu muito bem. Pero eu, no meu coração, eu sou gallega, vou ser gallega para sempre. De que trabalhaste, ti? Do ramo da construção. E como está o tema da construção aqui? Construíse moito? Muito. Está muito em alta a construção aqui. Mira que não estoura a borbulha, é? Vai estourar. Vai estourar, com certeza. E onde iremos depois do Solpor? Depois nós vimos para a casa do meu irmão para conhecer toda a minha família. Galegas no Mundo, esta música é para vocês. E dos planos que eu deixei de planejar, deixo apenas as lembranças a esquecer. E os enganos que por mil motivos sempre acabam me levando de volta pra você. Já que por mil vezes nossos destinos se cruzaram, por coincidências nossos lábios se tocaram. Porque dos teus olhos já não sei me esquecer. De 10 caminhos, 11 me levam a você. É por todos esses motivos que eu digo que a maior vontade é estar contigo. Então te fiz essa canção apenas com a intenção de que eu possa... Bueno, estamos na casa do meu irmão. Estamos a fazer um churrasco. Esse é meu marido Sandálio, o assador. Olha, Sandálio, que raro fazendo churrasco. Claro. Aqui, digo, en Porto Alegre non se come nunca churrasco. Todos os días. Todos os dias quase. De que parte de Galicia és? Yo, Sí. Pontevedra. Mira, tes un nome moi raro, Sandálio. Foi colocado porque meu abuelo tinha este nome, meu tio tem este nome. E assim. Sí, isso é E é común por Sandálio por ali. aí. Hai moitos Mais Sandálio. ou menos. Não é tão comum assim. Não, não me Não. Ele quem é? Ele é meu irmão. Esse aqui é irmão do Sandálio. Como se chama? Manuel. Hola, Manuel. Tudo Ti de bem? que parte és? Eu sou de Ourense. De Ourense. E que faz aqui? Ah, eu vim muito pequeno para cá. Aquí todos viñestes moi pequenos. 3 anos. Aqui é a minha nai está com 94 anos. 94 anos? 94 anos. Como se chama? Carmen Gándara Rodríguez, E de onde é vostede? de Santiago de Compostela, E como chegou aquí? de navio, De navío. ya piu. E trouxo detrás os fillos? 4 anos, 11 anos, vim com 4 filhos. Con 4 fillos. Detrás de quen? Do meu pai. Ti quen és? Eu sou o Ramon, Hola, Ramón, encantada. eu sou um filho do meio. Dime cal é o segredo para estar así, porque ter 94 anos e estar así... Toma vinho, come pimenta. Pimenta? Eu estranhei muito, pero agora estou contente. É o que lle iba a preguntar. Acórdase moito da terra? Acordo. Sí. Fomos lá xa 3, 4 veces, non é, Ramón? Aí foi, sí. Sim, claro. Pero ahora iría de avión, non? Agora non vou máis, estou moito bella, son ainda voltada. Pois siga bebendo viño por si acaso. Viño e pimenta. E pimenta. Bueno, pois tes unha familia moi extensa, moi simpática, e foi un placer coñecervos a todos, e ata sempre. Até sempre. Muito obrigado. A vocês, galegos do mundo, sejam bem-vindos à Terra Gaúcha. Desfrutem deste belo pôr do sol de Ipanema em Porto Alegre. Galegos do mundo, bem-vindo a Porto Alegre. Dale Grêmio!
galegas do mundo, bem-vindo a Porto Alegre.